Graça e paz, meu amado irmão. Espero que tenha tido uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de encorajá-lo, de exortá-lo a não desistir de forma alguma de quem você ama. E para isso, eu chamo a leitura do livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, leremos versículo por versículo, do 21 ao 42. Neste episódio, o Senhor Jesus Cristo ele está à beira-mar, num barco, havia uma multidão e ali pessoas sendo curadas, prodígios acontecendo, e entra em cena um homem por nome Jairo. Ele é pai de uma menina de 12 anos que estava moribunda, que estava à beira da morte. E ele busca a pessoa certa, ele recorre a Jesus. Vamos lá para a história. A Bíblia diz no versículo 1, e passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Como um principal da sinagoga, ele era um líder religioso, era uma pessoa que acreditava em Deus, que tinha problema. E pessoas que creem em Deus também têm problemas. Esse judeu que ainda precisava conhecer a Jesus, que é o Messias, o ungido de Deus, ele foi até o Cristo e se colocou de joelhos, ele enfrentou a multidão, ele rasgou a multidão, entrando e buscou a Jesus. Ele foi determinado porque ele tinha uma filha que precisava de ajuda e Jesus era a resposta para a pessoa a quem ele amava. Vejamos. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. E a Bíblia diz, e foi com ele. O Senhor Jesus ouviu a petição, a súplica de Jairo. E seguia uma grande multidão que o apertava. Jesus, quando desceu do barco, estava ali apertado, pessoas comprimindo o Senhor Jesus. E vai entrar em cena uma outra pessoa, agora uma mulher. Essa pobre mulher, também há 12 anos. Basicamente, quando nasceu a filha de Jairo, essa mulher ficou doente. E essa doença ela foi se estendendo por largos 12 anos. E de acordo com o texto que nós leremos, veremos que ela gastou tudo que tinha com médicos, com tratamentos, com medicamentos. E nada lhe aproveitou disso. Pior, ela estava com um quadro cada vez mais crítico, mais agravado. E ela também busca a pessoa certa, ela busca a Jesus. Confira comigo. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso ainda indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Ela também enfrentou o povão, enfrentou a multidão e ela encostou na roupa de Jesus, na túnica de Jesus, na sua orla. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Foi uma cura instantânea. No mesmo momento, tocou a Jesus, ela se sentiu curada. Imagine alguém que estava sofrendo há 12 anos. E apenas de tocar na roupa de Jesus, não foi na pele de Jesus, não, apenas na roupa do Senhor Jesus, ela foi curada. E Jesus ele percebeu isso. E ele diz o seguinte, e logo Jesus, conhecendo a virtude, que significa poder, que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Essa pergunta parecia boba, porque todo mundo estava tocando a Jesus. Mas alguém tocou a Jesus de forma diferente, porque quem tocou a Jesus o tocou com fé. Ela estava carregada de fé. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Mas essa pergunta não tem cabimento. E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, a mulher começou a ficar com medo. Dá para imaginar essa cena? Aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Eu acredito que ela ficou com medo, porque Jesus ele percebeu que dele havia saído cura, poder.
E ela, com medo e tremendo, ela também se prostra, se coloca de joelhos ali diante do Senhor e conta toda a verdade. Até mesmo como se fosse uma confissão de um crime, mas não foi. Ela apenas com fé, ela foi ao Salvador, ela foi a Jesus. E perceba que a gente parou de falar um pouco de Jairo aqui. Jesus estava caminhando em sentido à casa de Jairo e ele para a multidão para saber quem tocou nele. E isso era algo que estava retardando, porque Jairo sabia que a sua filha estava praticamente morta. Não sei porque ele demorou tanto para conseguir alcançar Jesus, mas ele foi e sabia que era a última chance, a última alternativa era de que Jesus pudesse curá-la. Eu acredito que antes ele tentou com medicamentos, com os médicos, por ser uma pessoa influente naquela comunidade, ele tinha acesso à melhor medicina, a um dos melhores tratamentos, mas nada daquilo foi capaz de dar saúde à sua filha. E Jesus ali aparentemente perdendo o tempo com essa mulher. Note, a Bíblia diz: e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. A tua fé te salvou. Jesus nem disse que foi ele mesmo que salvou, foi a tua fé. Olha como a fé é importante. Se você tem um problema, se você está enfermo, se está com um problema grave na sua família, não posso imaginar aquilo que sobreveio. Uma tempestade alvoroçou sua casa. A fé, ela é determinante. Jesus está pronto para ajudar, mas se a sua fé ela não for genuína, não for direcionada à pessoa certa, à pessoa de Jesus, ele não poderá fazer milagres. Jesus não curou todas as pessoas. Jesus ele não manifestou a sua glória, a sua virtude em todos que tocaram, mas aqueles que estavam cheios de fé. Então, que a sua vida, ela seja cheia de fé. Inclusive, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Continue se alimentando da palavra de Deus, continue participando dos cultos presenciais, continue se alimentando da palavra também através de vídeos, através de áudios, leitura sadia das Escrituras. Isso é muito importante para alimentar sua fé e com a sua fé você poderá andar e ter uma visão espiritual. Isso é tão importante porque continua salvando pessoas e libertando, trazendo livramento. A fé, porque andamos por fé e não por vista. Versículo seguinte. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre? Chegou uma notícia terrível. E quantas vezes nós também já estamos com tantos problemas, e aí vem o último problema, parece que vem assim, a punhalada final, e disseram, a sua filha morreu. Eu posso imaginar como ele ficou naquele instante. Ao ouvir, falei, talvez se Jesus tivesse se apressado mais, não tivesse perdido tempo com essa mulher, a minha filha poderia estar viva, e acabou. E as pessoas falam, para de importunar o mestre, ele não precisa mais ir para sua casa, Jesus vai para onde você quiser agora. Mas eu tento compreender um pouco a vida de Jairo, porque Jairo ele tinha uma filha única. Eu tenho uma filhinha, a minha única filha, e posso imaginar se eu estivesse no lugar dele e com uma filha doente, à beira da morte, e levando a cura e me dizem, não adianta mais, sua filha faleceu. Que tristeza, que pesar. Mas a história não termina aí. Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Outra vez, a fé. Não tenha medo, não se apavore. Eu quero que você creia, eu quero que você confie em mim. Você é capaz de confiar em mim. E não permitiu a alguém que o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Quando há uma morte,
Eu sei que há choro, há pessoas que não conseguem assegurar as lágrimas e os gritos, havia um alvoroço ali, porque a menina havia pouco que havia falecido. Eu posso imaginar como estava a mãe dessa menina, e ali os familiares, talvez os avós dessa pequena, e os vizinhos querendo ajudar, talvez um médico, e nada foi feito. E Jesus, ele aparece no momento de maior tristeza na vida daquele homem. Ele estava ali presente. Jesus não o livrou da morte dessa menina, mas durante esse processo doloroso, ele trouxe livramento, ele trouxe ressurreição. E Jesus Cristo, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Versículo 39. E entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aquilo ali é algo que chocou aqueles que estavam presentes, porque eles sabiam que era uma pessoa dormindo e sabiam que era uma pessoa morta. E aquela menina estava morta, o coração havia parado de bater, aquela menina parou de respirar, aquela menina ela estava ali com o corpo mais frio, ela estava morta. E Jesus, ela está apenas dormindo, vocês estão chorando por quê? Imagine você num velório, chorando a morte de um ente querido, e aí chega alguém, e esse alguém fala: não, por que você está chorando? A pessoa ela não morreu, ela só está dormindo. Possivelmente essa pessoa está louca, e começaram a rir. E riram de Jesus. Versículo 40. E riam-se dele, riam de Jesus. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. As pessoas riram de Jesus. Possivelmente riram de Jairo também, porque Jairo chega com essa pessoa, chegam com esse que se diz o Messias, o Cristo. Lembre-se que a turma aqui é toda judaica, professam a religião judaica. E boa parte dos judeus, eles não aceitaram a Jesus como o Messias, como aquele que haveria de vir. E por isso é até algo que surpreende um líder da sinagoga judaica ter buscado a Jesus, ter procurado ao Senhor Jesus. E pessoas riram de Jesus. Muitas vezes você terá um problema, você vai buscar a pessoa certa, haverá obstáculos, uma multidão para tentar te barrar, você vai conseguir a atenção do mestre durante o caminho, naquele momento que ele está em processo de ajudá-lo. Haverá obstáculos, pessoas que vão aparecer em cena, como o caso daquela mulher, e depois pessoas que vão colocar maus pensamentos, pessoas que virão com más notícias, vão te encher de comentários que não vão levantá-lo, pior, vão derrubá-lo, se você permitir. Como o caso daqueles que disseram: olha, não importune mais, não precisa mais de Jesus, ela já morreu, não tem porquê. E tem o seu problema, e aí alguém vai dizer para você: não adianta, Jesus não pode fazer nada por você, é impossível, para de procurar Jesus, de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus na igreja, para com isso, não adianta mais, acabou na sua vida. Pessoas vão chegar assim diante de você, direta ou indiretamente pelas costas, e vão cochichar e dizer: olha, desiste, acabou, acabou. Sabe, pendura a chuteira, pega a toalha, acabou. Mas você vai ouvir de Jesus: não temas, crê somente, porque o milagre é com ele, o milagre não é conosco. E Jesus, ele tira aquelas pessoas, fica o pai da menina, Jairo, fica a esposa de Jairo, aqueles poucos apóstolos, e Jesus ali, ele efetua o milagre. Ele disse, no versículo 41, e tomando a mão da menina, eu posso imaginar ele tocando a mão dessa menina, e disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Quando Jesus ele dá uma ordem, até os mortos obedecem. Quando Jesus ordena, e aqui essa menina, a Bíblia diz no versículo seguinte, que é o 42, e logo, ou seja, em seguida, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos,
e assombraram-se com grande espanto. É como alguém que levanta de um caixão e sai, e não fica apenas em pé, mas começa a andar pela casa, e as pessoas se espantaram, se assombraram. E essa gente é a mesma que estava rindo de Jesus, que estava rindo de Jairo, que estava duvidando, gente incrédula, gente pessimista, gente com más notícias, gente que não querem ver o nosso bem, ou talvez até desejam, mas não tem fé para acreditar, não tem fé para poder enxergar o melhor de Jesus. E essas pessoas, as mesmas que hoje estão rindo de você, são aquelas que vão ficar espantadas com o milagre ou os milagres que Jesus operar na sua vida e na vida da sua família. Por favor, não se esqueça disso. E logo a menina se levantou e andava. O milagre aconteceu. Meu amado, eu não sei qual problema você está enfrentando. Eu não sei, talvez seja com a sua esposa, ou, minha amada, com seu marido, com seus filhos, alguém que você ama muito, que se perdeu para as drogas, que se perdeu para o mundo da prostituição, que acabou entrando por caminhos escusos, talvez alguém que esteja doente, alguém que fugiu, saiu de casa. Você tem a quem recorrer. Não desista de quem você ama. Vá até Jesus cheio de fé. E Jesus Cristo, Ele vai ouvi-lo. E se você, pelos olhos da fé, com as mãos, você buscar a Jesus e tocar na orla da sua veste, você será curado, você será abençoado. É o poder de Deus agindo através da nossa fé. A tua fé vai te salvar, a tua fé vai te abençoar, a tua fé vai te ajudar a andar. Essa menina, ela andou por causa da fé do pai dela. Olha que interessante. A minha fé não é capaz de salvar outra pessoa, livrá-la da condenação do inferno. Eu posso orar por ela, eu posso pregar para ela, mas ela tomará a sua decisão. Mas preste atenção, você que é pai, você que é mãe, você que tem aqueles morando junto com você, a sua fé, se você for uma pessoa de fé, a sua fé tem o poder de abençoar aqueles que estiverem ao seu redor, aqueles que são da sua casa. Foi a fé do pai dessa menina que a fez ser curada, que a fez levantar, andar e continuar a sua vida. A fé de um pai, a fé de uma mãe. Mãe, não pare de orar pelo seu filho, não pare. Pai, continue. Talvez você é o filho, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. É a sua fé que deve estar segurando a casa, está sendo um pilar. Não pare de orar pela sua igreja, pelos seus irmãos, pelas pessoas que estão ali, que são cristãs, talvez estão cansadas, machucadas, feridas. Sua fé, ela é importante para abençoar outras pessoas. A fé de um homem, a fé de um pai, a fé de alguém que ama e não desistiu de lutar por quem ele ama. Por isso eu encorajo a ter essa fé, a fé que teve Jairo, a buscar a Jesus, a enfrentar uma multidão, a não dar ouvido àqueles que querem impedir que você leve Jesus para a sua casa. Porque muitos, ao encontrar com Jesus e a convidá-lo para a sua casa, eles param por aí, porque ouvem notícias de que não vale a pena andar com o Mestre, que Jesus não pode fazer nada para abençoar e para dar socorro à sua família, à sua vida. Mas não temas, confie, creia somente e o Senhor Jesus, Ele mesmo, vai tocar e operar o milagre que tanto precisa. Então que Deus o abençoe e que você possa andar por fé e não por vista. Vamos orar. Pai bendito e eterno, nós o engrandecemos. Obrigado, porque em Jesus nós podemos caminhar tranquilos, sem temer, porque o Senhor está conosco e no momento da dificuldade, no momento do impossível, o Senhor está conosco para operar seus grandes milagres. Pai, continue salvando almas, continue edificando e abençoando os cristãos. Aumenta a nossa fé para que quando o momento ruim, quando o dia mau chegar, possamos resistir, havendo feito tudo, ficar firmes. Pai, obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.